sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa daqui é a nossa 7ª aula para falarmos a respeito das epístolas paulinas, ou as cartas escritas por Paulo. Espero que o conteúdo que nós preparamos para você esteja encorajando, exortando e fazendo com que você compreenda melhor as escrituras, em especial essas cartas, e que esteja ajudando vocês dentro do seu devocional e da sua vida de oração também. Porque compreender as escrituras não serve somente para encher a sua cabeça, mas para te levar a ser um cristão melhor, com uma vida de oração melhor e mais profunda, enquanto você conhece a respeito de Deus e da sua palavra. Sabendo disso, hoje nós vamos falar a respeito da carta aos Colossenses. Essa carta ou epístola que é incrível, escrita encorajando a igreja lá de Colossos, com cristãos relativamente novos, a continuarem nas verdades de Cristo que eles receberam no começo, advertindo eles de que eles tomem cuidado com qualquer influência religiosa externa que possa vir a confundir tanto a liderança quanto os novos convertidos que estão fazendo parte daquela comunidade. A cidade de Colossos, que antes era uma cidade gloriosa, depois de ter sua principal rota desviada para a cidade de Laodiceia, se tornou a menos importante de 3 cidades daquela região, que incluíam Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E todas elas estavam estrategicamente colocadas em uma encruzilhada lá no vale do rio Lico, aproximadamente 190 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Essa região, com maioria gentia, também tinha uma grande população de judeus. Então, os membros da igreja colossense eram tanto gentios quanto judeus. E essas igrejas que eu acabei de citar do Vale do Rio Lico não tinham sido fundadas por Paulo, já que Paulo nunca foi lá e nunca visitou essas igrejas, mas elas teriam sido fundadas pelo cooperador de Paulo, Epáfras, que havia se convertido lá em Éfeso enquanto Paulo estava lá, e foi quem teria levado o evangelho para Colossos. É esse mesmo Epáfras que agora vem trazer notícia para Paulo lá em Roma a respeito dessa igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas conhecia muito a respeito deles e tinha muito carinho por eles, a ponto de que o próprio Paulo vai considerar a igreja de Colossos como parte das suas próprias igrejas. E ao estudar um pouquinho mais profundo o contexto das cartas de Paulo, nós vamos encontrar a grande possibilidade de que a igreja de Colossos se reunisse na casa de Filemon, aquele a quem Paulo também escreve uma carta, porque Filemon morava também na cidade de Colossos. E aí, quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossenses, ele deu uma instrução para que eles lessem para toda a congregação em Colossos, mas logo depois eles enviassem essa carta a Laodiceia para que a igreja de Laodiceia lesse também essa carta, enquanto eles pegassem a carta que Paulo escreveu a Laodiceia, que nós não temos ou não sabemos qual é, a não ser que essa carta fosse a carta aos Efésios, como nós conhecemos, mas infelizmente nós não podemos dizer isso com certeza, mas essa carta à igreja de Laodiceia deveria também ser lida dentro da igreja de Colossos. E falando a respeito da autoria da carta, nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 1, Paulo novamente, como sempre, vai se apresentar ali como apóstolo, como aquele que está escrevendo essa carta. E mais uma vez, seguindo o mesmo contexto de onde Paulo está, nós vemos que ele inclui Timóteo como também fazendo parte aqui da autoria, como um coautor ou co-escritor. Na igreja primitiva, pessoas como Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e também Eusébio, todos eles confirmaram o fato de que Paulo realmente é o autor dessa carta. Paulo e Timóteo então teriam escrito essa carta depois que eles receberam as notícias vindas por parte de Epáfras, falando a respeito de um perigo que está rondando a igreja de Colossos, que era uma nova doutrina, uma nova seita, uma nova heresia que estava tentando se infiltrar. Hoje nós sabemos que essa heresia que estava tentando destruir a igreja de Colossos é o que hoje nós chamamos de gnosticismo. Esse termo que se originou da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Esses gnósticos então acreditavam que eles estavam no conhecimento, que eles haviam adquirido um conhecimento secreto, um conhecimento maior do que todos aqueles que estavam ali, algo que somente aqueles que estão iluminados poderiam ter. A doutrina deles é um pouco estranho, e se você estudar as religiões antigas, você vai descobrir que o gnosticismo estava envolvido em quase todas as religiões. Sempre havia alguém que acreditava
acreditava que o conhecimento de algo secreto, algo maior, daria um poder ainda melhor e ainda mais profundo a respeito daquela religião que estava sendo seguida. Ela então misturava verdade grega e muito misticismo oriental. Eles diziam que Deus era bom, mas a matéria era má, e que Jesus era apenas uma série de emanações de Deus, um tipo de novo Deus que veio ou surgiu a partir de Deus, mas na verdade menor que Deus, e de que era necessário uma sabedoria, um conhecimento mais alto, além até mesmo das Escrituras, para que você conquistasse a salvação. Essa mesma heresia, na época de Paulo, também tinha tomado alguns aspectos do judaísmo, em especial o legalismo. Eles acreditavam na necessidade da circuncisão, da observância de certos rituais cerimoniais, além de aderirem a um asceticismo rígido. Em outras palavras, era necessário o controle da mente, o controle do corpo, a maneira ou o que você se alimenta. Então Paulo, sabendo de tudo isso, escreveu essa carta como uma advertência para que a igreja de Colossos tomasse cuidado e rejeitasse tudo isso que estava sendo declarado ou ensinado por eles. Ele enviou então essa carta pelas mãos de Tíquico, que estava sendo acompanhado por Onésimo, que era aquele escravo fujão de Filemon. E falando a respeito da datação dessa carta, tanto a carta a Filemon quanto essa carta a Colossenses, que foram escritas muito próximas uma da outra, teriam sido escritas entre 60 e 62 depois de Cristo, enquanto Paulo ainda era prisioneiro lá em Roma. Além disso, nós vemos que as mesmas pessoas citadas na carta de Filemon também vão aparecer aqui nas cartas aos Colossenses. Estes nomes sendo Timóteo, Arquipo, Marcos, Epáfras, Lucas, Onésimo e Dimas, o que nos mostra que essas duas cartas estavam sendo escritas muito próximas ali uma da outra, a ponto de que todos esses homens estavam no mesmo contexto. E o versículo chave dessa carta aos Colossenses seria Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, que nos diz assim: este, falando a respeito de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos ou sejam soberanias, quer sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Falando aqui especificamente de Jesus, não apenas de um Deus maior que Jesus. A ênfase do livro, então, como nós já estamos falando, está na suficiência e supremacia do Senhor Jesus Cristo, não somente para reger sobre todas as coisas, mas também para satisfazer as nossas necessidades em todas as áreas. E é por isso que Paulo aqui nessa carta vai enfatizar Jesus Cristo como sendo maior que todos e igual a Deus. E ele fala isso justamente para desvalorizar aquilo que está sendo dito a respeito de Jesus, como se Cristo fosse algo separado de Deus, a ponto que mais tarde o gnosticismo vai acabar ajudando a heresia que vai negar a realidade da carne de Jesus, como se Jesus não fosse físico, mas apenas se parecesse físico. E também dentro dessa carta nós vemos uma ênfase secundária, menor, mas muito importante também, que são as instruções para uma vida cristã exemplar, ou modelo. Sabendo disso, vamos direto para o nosso esboço do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14 aqui, com a saudação, com a apresentação, com a ação de graças e a oração. E essa saudação e a apresentação aqui são bem comuns nas cartas de Paulo, mas é bem legal que aqui, falando a respeito da igreja de Colossos, ele vai dar uma certa ênfase no fato de eles serem fiéis e santos, elogiando essa igreja aqui que é relativamente nova. Daí, como é de costume, Paulo vai fazer a sua ação de graça e a sua oração, que também vão conter aqui um prenúncio, ou ele vai falar a respeito das coisas que ele vai falar mais tarde na carta, como já é de costume nas outras cartas. Ele ora, faz sua ação de graça, mas com uma linguagem que vai falar a respeito dos assuntos. A ação de graça, então, ela vai enfatizar a fé e o amor que já estão presentes dentro da igreja de Colossos, e a oração vai pedir por compreensão e sabedoria para que eles consigam viver uma vida digna de Cristo, e que só pode acontecer pelo poder de Deus. Aí no final dessa oração, mais uma vez, Paulo vai se render em ações de graças, que vai finalizar com uma
frase que dá um motivo por essas ações de graças, que é a redenção por meio do Filho de Deus, para que todos eles possam experimentar ou compartilhar dessa mesma herança. No versículo 10, então, ele vai ter dito assim: oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, para que com toda alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças a Deus que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Depois do nosso esboço, capítulo 1, versículo 15, até o 1:23, nós vamos ver Paulo falando a respeito da supremacia do Filho de Deus. Essa passagem aqui é maravilhosa e parece que ao ler você vê que ela soa como se fosse um hino. Ela está retomando aqui o trecho que começa lá no versículo 12 e que prossegue até o versículo 16. Ele vai então começar falando a respeito da redenção pela parte do Pai por meio do seu Filho e vai passar agora pela exaltação do Filho que carrega a imagem do Pai. Aí primeiro Paulo vai falar a respeito da supremacia de Cristo em relação a toda a ordem criada, incluindo poderes, como se ele fosse o criador de todas as coisas mesmo. E aí ele vai falar depois sobre Cristo, ou a supremacia de Cristo em relação à igreja, com Cristo sendo seu redentor. E por último, Paulo vai terminar com a preocupação que ele tinha pela igreja de Colossos, de que eles permanecessem em Jesus Cristo nessa confiança e nesse entendimento a respeito dele, de que ele não é qualquer um Deus, ele não é como os outros deuses minúsculos, ele é o Deus criador de todas as coisas, supremo, porque ele é Deus. No versículo 15, esse é o versículo chave do texto, ele vai dizer: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Cara, eu amo essa afirmação de Paulo. Eu sempre brinco que Paulo estava tentando dar um nó na cabeça deles, porque peraí, Paulo, Deus é invisível. Sim, mas você está me dizendo que Jesus é a imagem de Deus invisível. Exato. Você quer ver o Deus invisível? Então veja Jesus. Ah, é aquilo que Jesus disse para os seus discípulos quando eles pediram para ver o Pai. Exatamente. Mostra-nos o Pai, que já nos é suficiente. Jesus disse para eles: peraí, estou com vocês há 3 anos e vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou a imagem do que o Pai é invisivelmente. Você não pode ver o Pai, mas você pode me ver. E aí Paulo vai continuar: esse Jesus, que é a imagem de Deus, ele é o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas no céu e na terra. Ele é a fonte, é a partir dele que tudo existiu. Ele não foi criado por algo, mas algo e tudo foram criados a partir dele. Sejam as coisas visíveis, sejam as coisas invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, sejam anjos, sejam qualquer coisa, seja o que você estiver pensando, tudo e todos foram criados por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. No versículo 17 ele continua: ele existe antes de todas as coisas e nele é que tudo subsiste. Não existe nada fora dele. Se algo existe, existe nele. Não há como algo existir independente do Filho. E não somente isso, mas em relação à igreja, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele também tenha o primeiro lugar. Depois do nosso esboço, capítulo 1, versículo 24, até o 2, versículo 5, nós vemos o papel de Paulo em tudo isso. E quando você lê essa porção, é importante entender o papel dela, ou a função dessa seção, em uma carta que Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhece pessoalmente, e nem que foi ele que fundou. Paulo, então, falando a respeito do seu aprisionamento, das suas condições, deveria aqui ser entendido pela igreja como uma continuação do sofrimento de Cristo em favor da igreja, e especialmente falando a respeito da igreja gentílica. Paulo então vai falar a respeito do seu papel como sendo o papel de lutar. Eu trabalho lutando aqui utilizando uma metáfora atlética, como alguém que realmente está lutando. E ele está lutando pelos membros da igreja, tanto da igreja de Colossos quanto da igreja de Laodiceia. Essa luta que Paulo está tendo é para que eles não sejam confundidos e que eles não se percam ou se tornem vítimas de qualquer falso ensinamento que esteja vindo contra a igreja ou infiltrando dentro da igreja. Mesmo preso, então, Paulo está dizendo assim: ainda que eu vou fazer o meu melhor para que nenhum de vocês se percam. E vocês aí entendam, vocês foram chamados não somente
para amar a Cristo, mas também sofrer por Cristo. Lutem aí enquanto eu luto aqui. Aí no capítulo 2, de 1 a 3, ele vai dizer assim: quero que vocês saibam como é grande a luta que eu luto por vocês, tanto por vocês quanto pela igreja de Laodiceia, para que o coração de vocês seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos por toda a plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto da ciência. E Paulo aqui, ele já está cutucando os gnósticos aqui com esse tanto de plenitude de entendimento, plenitude de conhecimento, mistério, ciência, sabedoria, porque todas essas são palavras que eram usadas e ainda são usadas pelos gnósticos. Ele estava falando, tudo isso que eles estão querendo descobrir está em Jesus Cristo, que é exatamente em quem nós temos essa esperança, e é em quem nós permanecemos firmes se nós estivermos unidos nesse amor. Depois no esboço, capítulo 2, versículo 6, até o versículo 23, falando a respeito de Cristo contra as seduções religiosas de todo tipo. Essa passagem aqui, ela é crucial para essa carta que Paulo está escrevendo, onde ele vai dizer que a encarnação e a crucificação desnuda e elimina todas as filosofias vazias, tudo aquilo que está ocupando a mente de alguns. E essas filosofias vazias que Paulo está falando aqui do 6 ao 10 estão ligadas aos poderes que foram subjugados e envergonhados por Jesus Cristo. E Paulo vai falar, esquece essas filosofias, permaneçam em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de toda potestade, principado e poder, é nele que vocês têm a sua plenitude. Esquece o que qualquer uma dessas forças estejam tentando ensinar vocês. Cristo é o Senhor do conhecimento. Aí depois do 11 ao 19, essas filosofias vão ser ligadas à tentativa de escravizar novamente os cristãos gentios, fazendo com que eles tenham que carregar aquelas marcas de identificação dos judeus da diáspora. Isso falando das leis, da circuncisão, das alimentações, dos festivais, dos rituais. E aí agora Paulo vai responder: vocês receberam uma nova circuncisão, e essa circuncisão é verdadeiramente eficaz. Cristo na cruz perdoou os nossos pecados e triunfou sobre todos os poderes. Agora as leis alimentares, os dias sagrados, eles eram somente uma sombra da realidade, que é o próprio Cristo, cuja morte e a ressurreição eliminaram para sempre a necessidade de viver segundo as regras religiosas impostas por homens. Aí Paulo termina justamente falando dessa maneira, que as regras que parecem ter um aspecto de sabedoria, na verdade elas não têm poder nenhum dentro desse combate contra as vontades ou os desejos da carne. De certa forma, essas regras elas estão desejando pouco demais, porque os cristãos foram criados para coisas bem maiores e melhores. Lendo então o contexto do 13 ao 15, Paulo diz assim: a vós, quando ainda estavam mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escritura de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Ele removeu ela de nosso meio e cravou ela na cruz. E quando ele fez isso, ele despojou principados e potestades, ou poderes, dependendo da sua tradução, e expôs todos eles em público, na mesma cruz que ele acabou de pregar aquela escritura de dívida. E foi assim que ele triunfou sobre eles. Depois do versículo 20 e 21, ele diz assim: e agora, visto que vocês morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que é que vocês estão se sujeitando a mandamentos como se vocês vivessem no mundo? Cheio dessas coisinhas de não toques, não proves, não manuseies. Esquece essas coisas. Nós morremos com Cristo, agora nós vivemos em Cristo. Depois do nosso esboço, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6, com a base para o novo comportamento de vida cristã. Então a nossa participação na morte, segundo 2:20, e na ressurreição de Jesus, segundo 3:1, vão eliminar a necessidade de nós seguirmos essas regras ou esses regulamentos, esses mandamentos humanos, regras religiosas sem sentido. Os cristãos morreram para essas coisas meramente humanas, porque aquele que foi exaltado agora à direita do trono do Pai ressuscitou cada um de nós para a sua vida.
Aí no capítulo 3, do 5 ao 9, Paulo vai descrever justamente algumas das coisas para a qual nós morremos quando nós morremos em Cristo. Ele vai dizer assim: portanto, eliminai as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejos maus e também a avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que são desobedientes. Se vocês morreram com Cristo e vivem em Cristo, vocês não podem viver com essas coisas. Isso faz parte do mundo. Vocês não são mais do mundo. No 8 ele continua: mas livrai-vos de todas essas coisas: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois essas coisas são do velho homem. Ao invés disso, no versículo 10, ele vai nos chamar a vestir novas vestes, as vestes de um novo homem, porque são essas novas vestes de um novo homem que vão refletir a imagem de Deus como filho. Depois do versículo 11, ele vai sinalizar os imperativos ou as ordens que vão vir a seguir, lembrando a igreja de Colossos, lembrando os seus leitores que Cristo já eliminou a barreira ou as barreiras que faziam separação no meio do povo, tanto barreiras culturais quanto religiosas ou socioeconômicas e também raciais. Ele vai dizer que já não existem mais gregos ou judeus, isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe circuncisão ou incircuncisão, nem bárbaros, nem escravos, nem mesmo homens livres, porque todos são um em Cristo Jesus. Agora Paulo, baseando-se no amor e na eleição de Deus, aqui do versículo 12, ele vai falar a respeito de como nós devemos viver a imagem de Deus em Cristo, e isso nos relacionamentos que nós temos. Ele vai falar assim do 12 ao 13: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra o outro, da mesma maneira que o Senhor te perdoou, irmãozinho, perdoe ele também, porque eu te garanto que a dívida dele com você não é maior do que a dívida que você tinha comigo. E é muito interessante que à medida que nós vamos lendo essas instruções de Paulo, tanto aqui quanto em Gálatas também, em relação aos frutos do Espírito, ou a atitude cristã que nós somos chamados a ter, todas elas não se referem a uma vida cristã individual, como se você fosse sair da sua cidade, entrar num deserto qualquer ou na floresta amazônica e ficar lá sozinho vivendo uma vida cristã. Pelo contrário, as instruções de Paulo às igrejas são justamente para uma vida em comunidade, uma vida cuja expressão básica é o lar cristão, onde nós aprendemos a amar, a perdoar, a agir com paciência, com compaixão, com misericórdia, com humildade, pedindo perdão e perdoando. E aí do capítulo 3, versículo 23 e 24, ele vai falar o seguinte: e tudo que vocês fizerem, façam de coração, como se estivessem fazendo ao Senhor, não aos homens, sabendo que é do Senhor que vocês vão receber a herança, porque vocês servem a Cristo, que é o seu Senhor. Vocês não servem os homens para quem vocês estão tendo essas atitudes. Vocês fazem isso aos homens em obediência a um Senhor a quem vocês servem. Finalizando no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer algo muito bonito, eu acho simplesmente poético ele dizer dessa maneira. Ele diz assim: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como devem responder a cada um. Coloca um pouquinho de sazon nas suas palavras, aprende a medir elas, porque assim você vai demonstrar a quem você serve. E por último, no nosso esboço, capítulo 4, versículo 7, até o 4, versículo 18, é onde nós vemos as saudações finais. É bem interessante como nessas saudações finais, Paulo fala a respeito de cada um dos seus cooperadores, elogiando ou citando aspectos a respeito deles. Tíquico ele fala como um irmão amado, fiel ministro. Onésimo da mesma forma, um irmão fiel e amado. Aristarco, companheiro de prisão. Marcos, a quem vocês precisam receber, porque ele é confiável. Jesus, o justo, não Jesus o Cristo. Jesus, conhecido como justo. Epáfras, servo de Cristo Jesus. E Lucas, o médico amado. É interessante citar aqui
também que esse Onésimo, no versículo 9, é o mesmo Onésimo que vai aparecer na carta a Filemon, aquele escravo fugitivo de Filemon. E Paulo vai falar a respeito dele aqui como sendo alguém amado e fiel ao Senhor. E depois disso, Paulo, no versículo 18, ele vai finalizar sua carta de uma maneira muito simples e rápida, simplesmente orando para que a graça esteja convosco. Mesmo que essa seja uma pequena carta que nós temos, ainda assim o seu valor é gigantesco para o nosso pensamento e fé cristã. E isso tanto referente à magnitude e à revelação da soberania e exaltação de Jesus Cristo, quanto para servir de memorial, para nos lembrar a respeito do modelo como nossa vida cristã deve ser caminhada e vivida. Nós não fomos chamados para caminhar como o mundo caminha, nós fomos chamados para caminhar como Cristo caminha. E é assim que nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.